Vamos então continuar aqui, nós estamos no capítulo 11 e vamos ver agora os animais e o homem, na questão 592. Se compararmos o homem e os animais sob o ponto de vista da inteligência, a linha de demarcação parece difícil de estabelecer, pois alguns animais têm, sob esse ponto de vista, uma superioridade notória sobre alguns homens. É muito interessante essa colocação do Kardec. As perguntas do Kardec são fantásticas e essa colocação dele aqui é muito interessante, porque tem alguns animais que têm uma superioridade notória sobre alguns homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Os espíritos respondem. Nesse ponto, nesse ponto, vossos filósofos estão em desacordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que pode às vezes rebaixar-se muito ou elevar-se bem alto. Pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, nós podemos cair, rebaixar, como ele coloca, os espíritos colocam aqui, como podemos, pela nossa vontade, nos elevarmos e mudarmos completamente de patamar. Os animais vivem dentro de um inconsciente coletivo e eles têm um pensamento fragmentado, não tem um pensamento contínuo como nós temos. Então nós vamos ver essa diferença, eles têm um caminhar, nós vamos ver aqui ao decorrer desse assunto. O animal tem o seu caminhar de desenvolvimento, mas é limitado dentro da raça que ele está encarnado, do tipo e da raça que ele está encarnado, e a condição mesmo desse pensamento fragmentado. Vamos continuar aqui. Fisicamente, o homem é como os animais, e bem menos providos do que muitos deles, né? Principalmente na capacidade de se defender. Um animal, ele tem, dependendo do seu tipo e da sua raça, uma capacidade de ataque, de defesa dos seus filhotes, muito maior do que a dos homens. Outros não, né? Vai depender do tipo e da raça. Mas a nossa inteligência faz toda a diferença, faz com que nós inventemos armas, defesas, formas de se alimentar, formas de se abrigar, né? A ciência, com formas de evitarmos doenças, de mantermos uma longevidade, uma qualidade de vida, tudo isso está dentro da nossa capacidade de raciocínio, de desenvolvimento, dentro dessa nossa capacidade da espiritualidade desenvolvida que existe no hominal, né? Como diz Emmanuel, o hominal. O animal, ele está restrito dentro da faixa na qual ele se encontra. A natureza deu aos animais tudo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para prover suas necessidades e sua conservação. Então, os animais têm um instinto de preservação, eles vão buscar, né, os alimentos, eles têm esse instinto para achar esses alimentos, mas não têm condições de criar, de desenvolver esses alimentos, né? Então, não precisa, acho que, nem falar muito a diferença entre os animais e os homens, nós conhecemos bem. O que nós não respeitamos, infelizmente, são os animais como parceiros, os animais como nossos irmãos, como um estágio anterior ao qual nós estivemos. Nós passamos por todo o estágio mineral, vegetal e animal, para chegarmos no estágio que estamos hoje. E a gente, infelizmente, não respeita a nossa infância no aprendizado. A gente não respeita o mineral, não respeita o vegetal, não respeita o animal. A gente não respeita o meio ambiente, não respeita o planeta como um todo. Dentro dessa parceria, dessa interligação que existe entre todos nós. No planeta estamos todos interligados.
O mineral, o vegetal, o animal e nós, os hominais. E a interdependência é muito forte e muito grande. Nós é que não temos capacidade de sentir e de ver e de respeitar. E hoje em dia as coisas estão se modificando, nós estamos vendo campanhas e trabalhos para modificar isso, leis respeitando o direito dos animais, leis acabando em países mais desenvolvidos, acabando com o sofrimento de animais em testes e uma série de outras coisas, leis obrigando os animais a terem um abate mais humanizado, né? Menos doloroso, menos sofrido, e cada vez mais o vegetarianismo e o veganismo sendo entendido como sendo um respeito à natureza, um respeito aos nossos irmãos animais. E com isso nós estamos mudando, estamos crescendo. Vamos continuar aqui então. A natureza deu aos animais tudo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para prover suas necessidades e sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é verdade, mas seu espírito tem um destino que só ele, o homem, pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Nós sabemos por outros livros, por estudos, né? Tem a dona Irvênia Prada, que tem estudos fantásticos, palestras fantásticas acerca dos animais, do desencarne dos animais, da vivência dos animais no plano espiritual, do reencarne dos animais, né? Eu vou colocar hoje. Então, a partir de hoje, nós vamos ter aqui no canal também, eu já tenho várias palestras no canal, vou colocar da doutora Ivênia Prado também, que para quem gosta, para quem se interessa pelo assunto, é fantástica. São fantásticas, tanto os livros dela como as suas palestras. Pobres homens, que vos rebaixais mais que a besta. Quer dizer, nós conseguimos nos rebaixar mais do que os animais brutos, né, embrutecidos. Não sabeis distinguir-vos deles? Não, a gente não sabe se distinguir do animal, não sabe se distinguir do bruto, da besta. Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Então, quanto mais próximos de Deus, quanto mais o nosso espelho, porque como o Emmanuel coloca no Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, quanto mais o nosso espelho estiver voltado para o nosso mestre, modelo e guia, que é o Mestre Jesus, mais nós estaremos próximos de Deus, então mais nós estaremos próximos da angelitude e mais distantes estaremos da animalidade. Então, quanto mais próximos aos instintos nós estivermos, mais próximos à animalidade nós estaremos. E como Kardec aqui com muita razão, ele coloca que alguns animais a gente pode dizer que são melhores do que muitos homens. Pode-se dizer que os animais só agem por instinto? A questão está aqui nesse só que o Kardec coloca, a resposta. Nisso também é um sistema, quer dizer, é um argumento nosso. Por que ele coloca um sistema? Porque é uma forma que nós, humanos, temos de colocar as coisas, né? É o tipo de olhar que nós temos. É o sistema de comunicação e de qualificação que nós criamos. Por isso que ele diz aqui, nisso também é um sistema. O sistema criado por nós, né? Homens, hominais. É bem verdade que o instinto domina a maior parte dos animais. Não são todos. A maior parte dos animais é dominada pelo instinto. Mas não vês os que agem com uma vontade determinada? É uma inteligência mais limitada. Então nós vemos os animais que aprendem, os animais que amam, né, os animais que se sacrificam pelos seus donos, animais que aprendem, basicamente quem tem um pet em casa, seja ele qual for, sabe que o animal fala com os olhos. Ele não fala com a palavra, a não ser o papagaio, mas ele com os olhos, com a sua forma de externar os seus sentimentos, ele se comunica conosco. Então, o que ele está dizendo aqui, não vês os que agem com uma vontade determinada? Aqueles que vão atrás dos donos, aqueles que aprendem a fazer uma série de interações com
com o ser humano, né? Demonstrações de amor infinita que os animais têm para com os seus donos e seus familiares, é o que ele está colocando aqui, é uma inteligência mais limitada, né? Por ser um pensamento não ser contínuo, né? Ser fragmentado, essa inteligência é limitada, mas nós vemos animais com uma inteligência assim fantástica. E tem algumas reportagens sobre a inteligência dos animais que colocam que o porco tem a inteligência de uma criança de 3 anos, que o polvo tem uma inteligência maior ainda, porque ele consegue resolver problemas. Então a gente vai ver polvos que são trancados em potes, que eles conseguem se libertar, conseguem ver animais que eles querem se alimentar, alimentos deles em outros potes, eles vão até lá, abrem, desatarracham esses potes e pegam o alimento que eles querem. Então eles conseguem resolver problemas. Então a gente precisa fazer uma análise muito grande de como a gente se relaciona e como a gente trata os animais na nossa vida. Os nossos irmãozinhos instigantes criaram sistemas para a gente não pensar muito. Porque hoje em dia, se alguém tivesse que matar um animal, estrangular uma galinha, né, como acontecia antigamente, matar a pauladas um porco, matar a pauladas um outro animal maior para se alimentar, a maioria não se alimentaria com esses animais, buscaria outras alternativas. Mas, né, a forma de se vender, de se trazer esses cortes, todos já feitos, certos, limpos, etiquetados, onde as pessoas acabam consumindo sem pensar muito, até que estão consumindo bebês. Dependendo do corte, do tipo de animal, ele está consumindo animais que têm alguns meses de vida, então ele está consumindo bebês. Sem pensar nisso, sem analisar no que está fazendo. Isso é uma forma que os nossos irmãozinhos instigantes tiveram de nos manter nessa, digamos assim, frequência de vibração mais baixa, sacrificando, mutilando, fazendo com que os nossos irmãos animais sofram, fazendo com que a gente tenha uma digestão, a gente não, né? Aqueles que comem carne, que comem animais, fazendo com que tenham uma digestão difícil, uma vibração digamos assim, prejudicada por miasmas, por sentimentos, pelo sofrimento, pelos miasmas, pela dor que o animal sofre. Aquilo que ingere essas carnes mantém esses miasmas, mantém esse sofrimento, essa energia que o animal liberou antes de morrer, fora todo tipo de hormônio, de coisas que são colocadas nos animais para crescerem mais, para se desenvolverem mais, para terem mais peso, para se ganhar dinheiro. Quer dizer, tem toda uma situação, infelizmente, que o homem acaba participando meio como aquela música que entrei de gaiato no navio, só que ele não está entrando de gaiato, ele não quer pensar, ele não quer analisar. Eu sempre coloco que essas coisas têm que ser feitas com muita parcimônia, com muito entendimento, porque ninguém vai se santificar nem se elevar porque deixou de comer carne, não é isso. É uma questão interna. Eu sempre coloco, eu deixei de comer carne muito nova, com 12 anos, eu estou com quase 70, e estou muito bem, obrigada. Isso tem que vir de dentro. E sempre coloco, Hitler era vegetariano, então não é uma questão, né, que vai se elevar porque parou de comer carne. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com sintonia com o meio ambiente, sintonia com os nossos irmãos animais. Olhar para o nosso gato, para o nosso cachorro, que não difere do porco, e não difere de outros animais que são abatidos, olhar para eles e pensar se a gente usa bateria para comer. Acredito que a maioria do que está aqui conversando comigo, não.
Não comeria em hipótese alguma o seu animal de estimação, porque ele é ali como um filho. Ele interage, ele conversa. Todos os outros animais são assim. E alguns até muito mais inteligentes do que os cães. Nós precisamos fazer uma análise muito profunda do que nós estamos fazendo com as nossas energias e com a nossa alimentação. Voltando aqui. Pode-se dizer que os animais só agem por instinto? Esse só aqui que é o problema. Eles respondem. Nisso há também um sistema, é uma questão de ponto de vista. É bem verdade que o instinto domina a maior parte dos animais, mas não são todos que são dominados única e exclusivamente pelo instinto. Mas não vês os que agem com a vontade determinada, aqueles que têm vontade de aprender, aqueles que se modificam e vão se modificando também, porque como eles trabalham numa sintonia de grupo, a hora que um macaco aprende alguma coisa, em pouco tempo todos os outros macacos já sabem. Isso porque é um inconsciente coletivo que eles vão transmitindo esses aprendizados. Se você vê experiências que foram feitas com pintinhos que passaram mal com uma ração vermelha, em pouco tempo você podia oferecer ração vermelha para toda a criação, que os pintinhos não comiam mais a ração vermelha, mesmo a ração não tendo mais os problemas que foram colocados da primeira vez, foi para criar um sistema. Por isso que eles falam, depende do sistema, depende do ponto de vista do que nós estamos fazendo. Aqui nós temos uma colocação do Kardec. Além do instinto, não se poderia negar em certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir num sentido determinado e segundo as circunstâncias. Nós vemos isso, por exemplo, golfinhos que ajudam pessoas que estão se afogando, golfinhos que interagem com crianças que têm problemas mentais, eles sabem, eles têm uma interação diferente. Cavalos, a gente vê muito a terapia através de equinos, de cavalos, porque os cavalos têm uma interação, um olhar e uma atenção muito diferente com as crianças que têm problemas mentais, problemas de locomoção. Então é o que ele está dizendo aqui. Além do instinto, não se poderia negar em certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir num sentido determinado e segundo as circunstâncias. Portanto, há neles, nos animais, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício concentra-se mais exclusivamente nos meios de satisfazer suas necessidades físicas e de promover sua conservação. Entre eles, não há nenhuma criação, nenhum melhoramento. Eles não vão começar a plantar alguma coisa, por exemplo. Seja qual for a arte que admiremos em seus trabalhos, o que faziam antigamente fazem-no hoje. Nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Continuam a agir do mesmo jeito, da mesma forma. O filhote isolado dos outros, de sua espécie, não deixa de construir seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem ter recebido ensinamentos para isso. É aquilo que eu estava falando dos estudos que foram feitos. Hoje a gente tem esse entendimento desse inconsciente coletivo que existe em nós também, no hominal, mas no mundo animal ele é muito mais forte. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, seu desenvolvimento intelectual sempre fechado em estreitos limites, deve-se à ação do homem sobre uma natureza maleável, pois não há nenhum progresso que lhe seja próprio. Então, se eles estão suscetíveis a alguma educação, os cães, os gatos, ursos, cavalos, todos eles são suscetíveis, elefantes, são suscetíveis à educação. Mas é o que ele coloca aqui, deve-se à ação do homem sobre uma natureza maleável, pois não há nenhum progresso que lhe seja próprio. Mas esse progresso é efêmero e puramente individual, pois o animal entregue a si mesmo não tarda a retornar aos limites traçados pela natureza. Então, o animal que foi treinado no circo, que interage com a bola, com isso ou com aquilo, a hora que ele volta sai desse processo, e graças a Deus isso está mudando muito, porque normalmente as pessoas que utilizam do animal para ganhar dinheiro
tratam-o como escravo, abusam do direito que tem sobre esses animais. É uma tristeza. Então a gente vê lugares como o Rancho dos Gnomos recuperando animais de circo, recuperando animais maltratados, fazendo um trabalho magnífico. Então a gente vê que quando o animal volta para o seu habitat, volta para a natureza, ele volta a interagir com a natureza. Os animais têm uma linguagem. Aí eles respondem: se pensais numa linguagem formada por sílabas, não. A não ser o papagaio, que repete sílabas, mas não sabe o que está falando. Para se comunicar, os animais têm a sua linguagem própria. Já visto que já ficou provado que as abelhas conseguem passar para as outras, elas voltam para a colmeia e elas conseguem, com os movimentos dela, passar para as outras longitude e latitude, para que as outras abelhas vão até onde elas foram e pegam néctar onde elas pegaram. Então a comunicação, já está provada a linguagem entre os golfinhos, a linguagem entre as baleias. Não é a linguagem como nós a temos, mas é uma forma de comunicação. Isso a ciência hoje já está provando tudo isso. Então os espíritos respondem: se pensais numa linguagem formada por palavras e sílabas, não, os animais não têm. Mas no meio de se comunicar entre si, sim. Os animais se comunicam entre si, sim. E os espíritos estão colocando isso aqui em 1850 e poucos, porque a publicação foi em 1857, e hoje a ciência já prova que existe a comunicação entre todos os animais, cada um da sua forma. Eles dizem, os animais, uns aos outros, muito mais coisas que podeis imaginar, mas sua linguagem, assim como suas ideias, são limitadas às suas necessidades. Aqui na mesma pergunta o Kardec continua: há animais que não têm voz, estes não parecem ser destituídos de linguagem? Os espíritos respondem: eles se compreendem por outros meios, como eu estava comentando acerca das abelhas. Elas se comunicam. Eles se compreendem por outros meios. Vós, homens, dispondes apenas da fala para vos comunicar? E os mudos, o que dizeis deles? Os animais, por serem dotados de vida em comunidade, têm meios de prevenir-se e de exprimir suas sensações. Pensais que os peixes não se compreendem? Portanto, o homem não tem o privilégio exclusivo da linguagem, mas a linguagem dos animais é instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e ideias, enquanto a do homem é suscetível de aperfeiçoamento e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Aqui nós temos mais uma colocação do Kardec. De fato, os peixes que emigram em massa, assim como as andorinhas que obedecem ao guia que as conduz, devem ter meios de advertir-se, de entender-se e de entrar em acordo. Hoje a ciência já sabe sobre esses meios de comunicação, coisa que na época do Kardec ainda não sabia. Talvez o façam devido a uma visão mais perspicaz que lhes permite distinguir os sinais que produzem entre si. Pode ser também que a águia seja um veículo que lhes transmita... Pode ser também que a água, eu falei errado, que a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja o que for, é incontestável que dispõe de um meio para se entender, assim como todos os animais que, privados da voz, fazem trabalhos em comum. Sendo assim, o que há de espantoso no fato de os espíritos poderem comunicar-se entre si sem o auxílio da palavra articulada, né? Então aqui nós vemos que nós temos no item 282, né? Uma colocação acerca 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra material, ela é o reflexo do espírito. Então,
os espíritos se utilizam da palavra para se comunicar? Não. Eles se comunicam por telepatia, eles se comunicam pela mente, os espíritos mais elevados. É isso que a gente vai ver aqui na questão 282, complementando o que está sendo colocado aqui. Não há necessidade da palavra para os espíritos mais elevados, como não há necessidade da palavra para os animais que estão numa situação inferior, estão no começo do desenvolvimento, eles se comunicam cada um da sua forma. Os animais têm o livre-arbítrio de seus atos? Eles não são simples máquinas. Isto aqui é importante que a gente entenda. Eles não são máquinas. Eles não têm o livre-arbítrio de decisões e responsabilidades pelas decisões como nós temos. Mas eles não são máquinas como imaginais. Mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Por ser muito inferiores a eles, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Então a liberdade é restrita dentro dos seus instintos de conservação, né, de manutenção da espécie. Então eles têm livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz parte da espiritualidade. Eles têm uma alma, um princípio inteligente? Sim, porque o mineral também tem um princípio inteligente. O vegetal, o animal também tem, mas ele não tem digamos assim, essa espiritualização. Isso vem no hominal, esse entendimento para o progresso, para se elevar e se modificar. Porque nós passamos no mineral, como colocam, que é de Leon Denis, mas quem mais usa é Emmanuel, nós dormimos no mineral, como nós vimos no estudo passado. No mineral nós desenvolvemos a atração. Nós sonhamos no vegetal a gente busca a luz, busca respirar, busca se alimentar. E no animal nós caminhamos, nós desenvolvemos o instinto, começamos a desenvolver o amor, nós começamos a desenvolver a vontade de preservação, o trabalho o instinto e a luta para se preservar a espécie. E no hominal nós vamos acordar para a espiritualidade e vamos buscar a angelitude. Então aqui, os animais têm livre-arbítrio dos seus atos? Eles não são simples máquinas como imaginais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Por ser muito inferiores a ele, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem humana? E por que essa aptidão se revela mais nos pássaros que nos macacos, por exemplo, cuja estrutura tem mais analogia com a do homem? Interessante a pergunta. Vamos ver a resposta. Formação peculiar dos órgãos vocais. Então, no caso, por exemplo, do papagaio, ele tem uma formação peculiar que faz com que ele possa imitar a palavra. Ele não sabe o que ele está falando, mas ele imita os sons vocais dos homens, né? Então, o que eles estão colocando, formação peculiar dos órgãos vocais, auxiliada pelo instinto de imitação. O macaco imita gestos, certos pássaros imitam vozes. Então, tem certos pássaros que imitam vozes e imitam outros pássaros, né? O papagaio pode imitar um outro pássaro, pode imitar um outro animal. E o macaco imita gestos, imita atitudes, né, dos seres humanos, principalmente. Já que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria, um princípio vital, né, um princípio, como nós falamos, de vida, né, da vida inteligente, que é independente da matéria. Você responde sim, e que sobrevive ao corpo. Olha, e que sobrevive ao corpo. É uma alma tão desenvolvida, porque vamos lembrar a palavra alma como Kardec coloca nos seus livros, nos 5 livros. A alma é o espírito encarnado. Então, o animal é um espírito encarnado? Não. Não como a nossa alma, mas
o princípio vital que existe nele, o princípio inteligente que já está desenvolvido nele, sobrevive à morte do corpo físico, ao desencarne. O animal desencarna exatamente como nós. Ele vai reencarnar mais rápido, por isso que eu falei de ver os estudos da professora Irvênia Prada. Nós vemos relatos também, livros do Chico, colocando acerca da vida no mundo animal, que os animais reencarnam muito rápido e principalmente os pets, né, os cães e os gatos, procuram reencontrar os seus familiares. O cão reencarna e procura o seu antigo dono. Nós temos relatos de um cachorrinho do Chico que ele fala muito sobre isso. Então é o que ele está dizendo aqui. Há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Dentro da mesma pergunta, Kardec coloca: esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Vamos lembrar, né, a colocação de alma por Kardec. Alma, espírito encarnado. Kardec não entra em outras questões filosóficas acerca de alma. É só nesse princípio de entendimento para o estudo. Eles respondem: é também uma alma, se assim quiserdes. Vai depender do ponto de vista que nós estamos olhando, né? Se assim quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Mas ela é inferior à do homem. Ela não atingiu o estágio de desenvolvimento de livre-arbítrio, de escolha do homem. Mas é um tipo de alma. Entre a alma dos animais e a do homem, há a mesma distância que existe entre a alma do homem e Deus. Então, essa distância que existe do crescimento, do aprendizado, do melhoramento que nós temos até Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, essa distância que existe de nós até eles, é essa mesma distância, que é o infinito, né, praticamente, que existe entre a alma que tem nos animais e a que existe em nós, por causa do livre-arbítrio, por causa da imagem e semelhança dos espíritos superiores que trabalharam na cocriação de forma maior. Então, quem estuda a Gênese de Mosaica, que é uma metáfora, que é um livro, a Gênese, o Êxodo, são livros metafóricos para serem estudados no espírito da letra. Nós vamos ver lá que nós fomos criados por deuses de cocriação maior, deuses com D minúsculo, a imagem e semelhança deles. Então nós, na possibilidade de crescer e se melhorar, por isso que nós somos deuses de cocriação menor, né? E é um estudo maravilhoso, o estudo do Velho Testamento, como ele é, metáfora, né? Nós temos que ir pelo espírito da letra. Vamos continuar aqui. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim. Como eu estava colocando, o cachorro, né, o animal domesticado, o gado, ele desencarna e pouco tempo depois ele encarna de novo. Normalmente o animal desencarna e ainda fica um tempo ali junto com o dono. Ele fica ali, as pessoas que são mais sensitivas ou clarividentes veem o animal ali na casa. Depois de um tempo a espiritualidade o tira dali, depois de pouco tempo ele reencarna. E normalmente vai procurar o dono de novo. Eu tenho uma cachorrinha aqui em casa que reencarna de uma outra, até nos detalhes de dobrar da orelha, até quando a gente chama, o nome dela hoje é Boana e a que desencarnou era Meg. Se a gente chama ela de Meg, a gente vê que ela atende, né? São características muito interessantes essa do animal ir buscar, ir atrás dos seus antigos donos, e a gente reconhece por tiques, por algumas particularidades, a gente reconhece aquele outro animal neste novo. Aqueles que dizem sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Então a vida inteligente está oculta, está latente ali,
no animal. Ela só vai se desenvolver a hora que o animal deixar de ser animal e ele passar para o mundo hominal, né? Então aí essa inteligência deixa de ser latente e essa se aflora como nós deixamos há bastante tempo de sermos animais e estamos como animais há muito tempo, milhares e milhares de anos que a gente encarna e desencarna como hominal para aprender, mas ainda trazemos no nosso inconsciente alguns instintos, algumas colocações que às vezes aflora e que a gente avança no outro como um animal, dá uma resposta como um animal, né? Porque são coisas que a gente traz de tantas e tantas, digamos assim, milênios que nós ficamos nessa fase animal. E estamos há milênios na fase hominal, mas ainda não conseguimos desenvolver todas as características que nos fazem a imagem e semelhança de seres superiores. Nós ainda estamos no caminho desse desenvolvimento. Ainda tem muito do instinto animal, ainda tem muito de animalização em nós, homens, né? Humanizados, vamos colocar isso, humanizados, bem entre aspas, porque tem muitos animais que têm atitudes mais humanizadas, mais amorosas, mais empáticas e fraternas do que muitos homens. Então nós estamos aqui, vamos só aqui na 599, porque a 599 complementa a 595, vamos parar aqui na 599. A alma dos animais tem a opção de encarnar num dado animal mais do que em outro? E eles respondem, não, a alma dos animais não tem livre-arbítrio. Então na 525 o livre-arbítrio dos seus atos, na 599 ele pode escolher em que animal ele vai encarnar? Não, os animais não têm livre-arbítrio. Então vamos parar aqui na 599 e continuamos no nosso próximo estudo. Até lá.